conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo. Enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma. Boa noite a você que está em casa, que está nos acompanhando, você que separou esse momento para viver essa noite de culto ao Senhor. Eu não sei quando você está assistindo, né? Se é boa noite, está assistindo agora, se é boa tarde, né? Se é bom dia, mas que Deus possa abençoar a sua vida através desse vídeo, dessa mensagem e ministrar mesmo a sua vida. Eu quero dar início ao culto dessa noite lendo um versículo que está lá no Salmo de número 27, versículo 4. Salmo 27, o versículo 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Esse Salmo de Davi, ele expressa o desejo dele, né, de morar na igreja. A gente bem sabe hoje que não dá para você catar as coisas aí na sua casa e vir morar aqui dentro. Mas eu entendo que tem um ensinamento de Deus para as nossas vidas. Que é possível sim a gente viver esse momento de culto todos os dias. Hoje, agora, nesse momento, você vai viver o tempo de culto, onde você vai ser ministrado através de louvor, você vai ser ministrado através da palavra, nós vamos ter a oportunidade de orar, e eu entendo que a intenção desse salmo aqui é ensinar eu e você a esticar esse momento de culto, fazer com que ele dure a nossa semana toda. Hoje é domingo à noite, que amanhã, segunda, terça, quarta, que em cada dia da sua semana, você se organize para que nesse dia tenha louvor, para que nesse dia tenha um tempo que você vai parar para ler a sua Bíblia, a palavra de Deus, que ao longo da sua semana também tenha momentos em que você vai parar e vai orar, vai conversar com o Senhor. Então aproveite, desfrute desse tempo de culto e se esforce, né, para que você consiga buscar Deus durante toda a sua semana. Hoje é domingo de Ramos. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Jesus chegou em Jerusalém e ele foi muito bem recebido. Só que os dias foram se passando e aquelas pessoas começaram a ir rejeitando Jesus, e as mesmas pessoas que receberam ele com muita alegria lá no começo, dias depois pediram para que ele fosse crucificado. A gente não faz isso literalmente, mas talvez nessa noite a gente vive com muita alegria esse tempo de culto e passa a semana inteira sem se lembrar de Deus. Que nesse domingo de Ramos a gente tenha uma atitude diferente da que tiveram aquelas pessoas. Que a gente saiba receber bem Jesus, que a gente saiba aproveitar Ele durante toda a semana e que seja algo constante em nossas vidas. Que todo dia tenha um pouquinho de Deus. Então vamos orar? Eu quero orar com você por essa noite, por esse culto, para que a bênção de Deus esteja sobre nós e que hoje Deus ministre alegria na sua vida. Uma alegria que não vai acabar hoje, mas vai continuar durante toda a sua semana.
Papai, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, por essa noite, pela vida de cada pessoa que aqui está e se dispôs, Deus, a participar desse momento de culto, fazer com que esse culto aconteça para abençoar outras pessoas. Obrigado pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo, Deus, que essas pessoas sintam mesmo a tua presença, Deus, que elas sejam abençoadas por ti nessa noite, que elas consigam te receber em seus lares, em suas casas, Deus, através dessas telas e desfrutar da tua bênção, do teu cuidado. E que essa bênção e esse cuidado seja algo que a gente comece a aproveitar agora e continue a viver ao longo da nossa semana. Ministra as nossas vidas, Deus, fala conosco, assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos aproveitar esse tempo de louvor e de adoração. Te convido a juntos a gente cantar essa canção ao Senhor. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, meu corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão assim, não. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça a morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, meu corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora o meu coração, veja, Senhor, não tenho razão, mas eu não quero ser tão assim, não. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça a morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui, vem fazer morada, faça a morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça a morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Glórias a Ti, Deus. Faça morada nos nossos corações, Deus. Que nosso corpo realmente seja entregue a Ti todos os dias, Pai. Toda a nossa vida, o nosso respirar, o nosso ser, tudo que temos, Deus, que realmente seja do Senhor, Papai. Obrigada por esse culto, obrigada por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda vai fazer também. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Bom, como vocês viram o título aí do vídeo, tudo posso naquele que me fortalece. É sobre isso que eu vou falar hoje. E eu peço que você realmente aquete o seu coração. Não sei que lugar que você está, né? Com o vídeo, a gente realmente não está vendo as pessoas, mas que você procure um lugar tranquilo. Tenta esquecer um pouquinho ao seu redor e foca agora. Peça para Deus falar ao seu coração.
E que não seja eu falando aqui, essa é sempre a minha oração, que não seja eu, mas que seja realmente o Espírito Santo. Porque eu não transformo ninguém, mas o Espírito Santo transforma, amém? Esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, está em Filipenses 4. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Filipenses 4... Filipenses 4, versículo 13. Então, Filipenses 4, versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode deixar a sua Bíblia aberta que a gente vai falar sobre alguns versículos, sobre os versículos anteriores. Então, você já deve ter escutado esse versículo, ele é bem famoso, bastante gente fala, sobre esse versículo. E o que normalmente a gente vê? Que as pessoas usam naquele contexto assim: qualquer coisa que eu quiser eu consigo, porque Deus está comigo, então Ele vai me fortalecer. Vai dar tudo certo agora, porque eu sou cristão, Deus está comigo, então tudo vai acontecer. Então a gente pensa em qualquer coisa que a gente quer e fala assim: vai acontecer porque Deus vai me dar força para eu conseguir fazer o que eu quero. Será que realmente é isso que o versículo está querendo dizer? E assim, eu tenho percebido bastante o quanto eu mesma aprendi errado muitos versículos. Não me ensinaram errado de propósito, mas infelizmente a gente acaba reproduzindo, repetindo algumas coisas que a gente aprende sem ver realmente do que se trata aquilo. Então, quando fala da Bíblia, como a gente pode saber o que significa aquela passagem? A gente precisa ver o contexto. Então, falando de Filipenses, é uma carta, então ele tem 4 capítulos, Então é uma carta pequena que Paulo escreveu para uma cidade chamada Filipos, e as pessoas que moram lá chamam Filipenses. Então por isso que é a carta aos Filipenses. E o que eu quero enfatizar hoje é que a gente não tem que se preocupar em ficar bem. A gente precisa se preocupar em buscar a Deus e o conhecer. Então eu vou falar bastante dessa carta e falar do apóstolo Paulo, que a escreveu. E essa frase, se você lembrar dela, você vai entender toda a mensagem aqui que Deus colocou no meu coração. Não se preocupe em ficar bem, se preocupe em buscar a Deus e o conhecer. Por quê dessa frase? A gente usa esse versículo para conseguir as coisas que a gente quer. Então a gente está pensando em quem? Em nós mesmos. Só que quando a gente olha lá na Bíblia, vamos lá no capítulo 4 mesmo, no versículo 10. Vamos lendo juntos e eu vou explicando versículo por versículo. Então no versículo 10 diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas o faltava oportunidade. O título da minha Bíblia nessa parte está assim: a gratidão de Paulo para com os filipenses. Então Paulo está falando para eles, certo? É uma carta que ele enviou. Então o Paulo está se alegrando com quem? Com os filipenses. No próximo versículo a gente vai ver que os filipenses entregaram um valor, um dinheiro para Paulo. E em vez de Paulo reclamar, falar assim: eu estava passando necessidade aqui, e só agora que vocês me enviam esse dinheiro. Não, ele agradece, fala que ele está alegre. E no finalzinho desse versículo fala: eu sei que faltou oportunidade para vocês. E aí o versículo 11 diz assim: digo isto não por causa da pobreza. É aí que a gente sabe que provavelmente foi dinheiro que deram para Paulo. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contente, então bem satisfeito, alegre. Quando que você está contente? Você aprendeu a viver contente quando dá tudo certo? Quando você está bem? Quando tudo acontece do jeito que você espera? São só nesses momentos? Olha o versículo, vou ler novamente. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quais situações são essas? Versículo 12.
Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então Paulo está falando o quê? Ele sabe ser humilhado e ser honrado. Então é fácil a gente se alegrar quando a gente é honrado, né? Quando a pessoa elogia a gente, quando faz algo pela gente, é muito fácil a gente se contentar. Mas e quando a gente é humilhado? Será que a gente consegue se contentar e ser grato a Deus da mesma forma? A outra coisa que ele fala, fartura e fome. Então será que você só sabe ser grato quando tem comida, quando tem abundância na sua casa? Ou se por acaso em algum momento faltar alimento, né, que é algo tão básico, todos nós precisamos. Você vai saber ser grato a Deus, sabendo que como cristãos, Deus está à frente e Ele está vendo todas as coisas? E abundância e escassez. Nesse versículo, Paulo fala, já tenho experiência. Então ele fala, eu já passei por muitas coisas e mesmo assim eu estou contente. Vocês estão conseguindo perceber a visão de Paulo? E aí chega o versículo 13, que eu li no começo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu te pergunto, você realmente acha que Paulo quis dizer que qualquer coisa eu posso fazer o que eu quiser, o que me dá na telha, eu vou fazer porque Deus vai me fortalecer, eu vou lá e vou conseguir? Não foi isso que Paulo quis dizer. Na verdade, o foco desse versículo é justamente no extremo de pobreza, humilhado, na fome, na escassez. Paulo falou assim, eu posso passar por todas essas coisas, porque Deus me fortalece. Graças a Ele que eu consigo passar por essas coisas. E pensando mais sobre o apóstolo Paulo, a gente consegue perceber, eu li só alguns versículos, né? Essa carta, como eu falei, ela é curtinha. Se você puder, leia ela na sua casa. Garanto que em 15, 20 minutos no máximo você já vai ter lido a carta inteira. Porque o que é uma carta? Como se fosse um e-mail, né? Então imagina, vou dar um outro exemplo, uma conversa. Eu estou conversando com alguém, outra pessoa chega, ouve uma frase que eu falo, e aí ela acha que eu estou conversando sobre aquele assunto com a pessoa, mas era só uma frase. É isso que a gente faz com a Bíblia. A gente tem um versículo lá, não sabe aonde que ele está na Bíblia, e coloca ele em todos os contextos. Isso é muito comum, a gente vê muito isso. Então, por ser uma carta, eu preciso ler ela inteira para saber. Então, como eu dei exemplo da conversa, eu preciso saber a conversa inteira para saber do que se trata. Então, eu encorajo você a ler Filipenses na sua casa. E a gente pode perceber o carinho de Paulo por aquela igreja e também o conhecimento que Paulo tinha de Deus. Ele sabia que todas as coisas que estava passando, Deus tinha permitido. Eu esqueci de falar algo muito importante. Paulo escreveu essa carta enquanto ele estava preso. Então, ele estando preso, ele consegue ser grato. Estando preso, ele consegue pensar na igreja dos filipenses, na cidade de Filipos. Ele consegue pensar nas outras pessoas. E aí, claro que quando me veio essa palavra na mente, eu lembrei da gente, né? Nós estamos presos na nossa casa. Eu fiquei imaginando, se Paulo preso naquela época, que é tão difícil enviar uma carta, né? Hoje mesmo enviar uma carta demora tantos dias, a gente às vezes sabe se a pessoa recebeu, às vezes não sabe, como é um processo difícil, e Paulo enviou uma carta. Imagina o que Paulo não ia fazer com a tecnologia hoje. Imagina 1 milhão de vídeos que Paulo talvez gravasse, o que ele faria com a internet para chegar a tanta gente. Foi isso que eu fiquei pensando, achei bem interessante. Porque não são as circunstâncias que nos movem. Não é o que faz eu me sentir que é o que me move, mas é Deus. Porque é Ele que sabe todas as coisas, e Paulo sabia disso. Então eu te faço essa pergunta, você conhece Deus? O que você sabe sobre Deus? É aquela pessoa que você fica pedindo coisa, e se demora para dar, fala, nossa, achei que me amava, né? Nossa, mas não acontece do jeito que eu quero. Ou é como Paulo, não importa o que aconteça. Eu estou preso, passando necessidade, mas tudo posso naquele que me fortalece. Paulo via propósito em todas as coisas.
Ele sabia que Deus estava com ele, que não era a circunstância, nada ao redor que mudava isso. Então eu pergunto, você conhece Deus? Eu vou ler aquela frase do começo novamente. Não se preocupe em ficar bem, se preocupe em buscar Deus e o conhecer. Com o que você tem se preocupado? Deus, Ele criou o mundo inteiro. Como o pastor falou, acho que foi na semana passada, do caos, né? Lá no comecinho em Gênesis, a terra era sem forma e vazia. Deus veio e criou todas as coisas. Tudo que temos aqui, a própria Bíblia, esse púlpito, tudo foi feito do que Deus fez lá no começo. Da natureza, do céu, terra, mar. Tudo no princípio. Esse Deus tão grande que fez tudo isso, o que Ele não pode fazer com a sua vida? Você entende a dimensão disso? E a gente questiona e a gente fraqueja na fé. Eu também, eu me incluo nisso. Mas o que a gente precisa sempre lembrar, quem é Deus? Eu conheço esse Deus? Porque se você acha que Deus pode te abandonar, dependendo das situações, então, infelizmente, você não conhece a Deus. Você não conhece esse Deus da Bíblia. E para a gente poder conhecer mais a Deus, a gente precisa ler mais a Bíblia e orar mais. É algo tão simples, a gente complica muito a vida cristã. A gente complica muito. Porque tudo está aqui na palavra. Tudo a gente pode orar e conversar. É maravilhoso, é um Deus que a gente tem acesso a Ele. Em qualquer lugar, a gente pode parar e conversar com o Criador do universo. A gente pode falar, Deus, o que você tem para mim? Como as coisas acontecem, Deus? A gente pode conversar com Ele, a gente pode ler a palavra e ver tudo que Ele fez. A Bíblia, da mesma forma que eu falei, né? Filipenses é uma carta, então a gente tem que ler ela do começo ao fim para entender ela. A Bíblia é um livro, claro, tem outros livros nela, mas ela também tem começo, meio e fim. A gente sabe qual é o começo, a gente sabe qual é o meio, a gente sabe qual é o fim. Que é outra coisa que a gente se preocupa tanto com a morte. Mas nós somos cristãos, nós sabemos para onde nós vamos. Então por que a gente se preocupa? Será que a gente acredita no que a gente aprende aqui na igreja? Em João, capítulo 1, versículo 12, eu não vou abrir aqui, mas ele fala que quem reconhece Jesus como Salvador, reconhece Deus como Pai. Nós somos filhos amados de Deus. E é algo que toda vez eu fico pensando nisso, a gente não entende o que é ser filho amado de Deus. Porque pensa, se você tem filho, é uma comparação muito boa, né? Você deixaria seu filho abandonado? Claro, talvez o seu pai tenha te abandonado, talvez você conheça famílias assim. Existe sim situações aqui, porque aqui nós somos falhos. Mas o que é um pai? Você sabe qual que é o dever de um pai? Você acha que Deus, como pai, realmente deixaria a gente sozinho? Deixaria a gente passar pelas situações sozinhos? Ia criar a gente, largar aqui e ir embora? Não faz sentido, isso não é algo que um pai faz. Um pai está sempre trabalhando para o bem do seu filho. E aí eu pensei em algumas ilustrações, né? Legal pensar em algumas historinhas assim para a gente visualizar. Se você tem filho, para você é muito mais fácil pensar assim, mas tenta se colocar nesse lugar, né? Nessa comparação de pai e filho. Então, o pastor já contou essa história aqui, não sei se você vai lembrar, mas imagina um pai lavando um carro. Então, o carro está sujo, ele vai lá, começa a lavar e fala assim, quer saber? Eu vou chamar meu filho para lavar junto comigo. Aí eu te pergunto, o carro vai ficar mais limpo ou mais ou menos do que se o pai tivesse lavado sozinho? O pai, ele sabe como lavar o carro. Ele ia lavar, deixar tudo bonitinho, mais rápido também. Quando chama o filho não sabe ainda lavar o carro. Ele vai brincar, ele vai se distrair também. Mas qual que é o propósito nisso? O pai quer passar tempo com o filho. Não importa se o carro vai ficar limpo, se vai ficar sujo. O que importa é o relacionamento do pai com o filho. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar?
E tem uma outra história também que eu achei bem interessante, enquanto eu lia, que eu lembrei disso. Um avô, sempre que ele saía, ele voltava e entregava uma lembrancinha para o neto. E aí teve uma vez que o avô não entregou essa lembrancinha. Aí o neto, claro, perguntou, né? Mas e a minha lembrança, e o meu presente? E o avô falou assim, eu não trouxe dessa vez, mas eu posso ser o seu presente. E eu te pergunto, o que é o seu presente? É tudo o que Deus faz por você? Tudo que Ele pode te dar? Ou Ele mesmo é o seu presente? Jesus é o seu presente? Por que Paulo conseguia estar contente em todas as situações? Porque Jesus era o presente dele. Realmente, quando fala, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, porque Deus é tudo que eu preciso. As coisas que temos aqui, que a gente acha que são nossas, não são. A Bíblia fala que nós somos mordomos. Quando nós morrermos, a gente não vai levar nada que está aqui. Até os nossos filhos não irão com a gente. O que nós temos realmente para a eternidade é Deus. É somente Ele. Então sim, a gente pode pedir coisas para Deus. Aqui eu não vou ler para não ficar muito extenso. Mas alguns versículos antes também tem alguns versículos bem famosos sobre pedir, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então sim, a gente tem que pedir. Mas agora de novo comparando o pai com o filho. Imagina seu filho todo dia só pedindo. A cada minuto só pedindo. Sempre só pedindo. Nossa, o pai tem um prazer enorme de dar tudo o que o filho quer, o que o filho precisa. O pai ama ver o filho sorrir, não é? Deus também é assim com a gente. E também quando pede algo que não é bom para ele, também fala não. O filho pode até chorar, espernear, mas o pai vai falar o quê? Não, não é para você isso. Só que um relacionamento, ele não é só de pedir. Então sim, a gente pode orar e pedir coisas para Deus, mas você tem o prazer de só orar e conversar com Deus? Só contar como está a sua vida e falar, Deus, obrigado, não está como eu queria não, mas obrigado. Você tem esse relacionamento com Deus? Porque a gente pode ter. Porque Deus é o nosso Pai. E já para finalizar, eu gosto muito dessa comparação de pai e filho. Mas essa comparação é sempre com um filho pequeno. Mas qual que é o desejo dos pais? É que os filhos cresçam, que eles amadureçam, tomem conta da própria vida. E depois, o que acontece? Os pais envelhecem e os filhos começam a cuidar dos pais, não é? Então, antes, os filhos falavam assim, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí depois o filho fala assim, pai, o que você quer? O que você precisa? Como eu posso te ajudar? E a Bíblia também fala que nós temos que ser filhos maduros. E o que é ser filho maduro? Pergunta para Deus. Pai, no que eu posso te ajudar? Pai, qual que é a tua vontade aqui na terra? Pai, qual que é a tua vontade para a vida de cada pessoa? Da minha família? De tudo? Pai, o que o Senhor quer fazer aqui? Eu quero participar. Eu quero lavar o carro com você. Eu quero estar junto nessa, porque esse é o propósito da minha vida. É isso, a minha vida é você. E como eu falei, é difícil a gente entender que nós somos filhos de Deus. Pelo menos para mim eu acho bem difícil. Mas mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não sinta, mesmo, não sei, que tenha dúvidas, não importa. Isso nunca vai mudar que nós somos filhos amados de Deus. Então, quando acontecer qualquer coisa na sua vida, pare e pensa, eu sou filho amado de Deus. Eu sou filha amada de Deus. Vou ler novamente a última frase. O louvor pode subir, por favor? Vou ler novamente a frase que eu quis destacar nessa pregação. Não se preocupe em ficar bem, se preocupe em buscar Deus e o conhecer. Essa que tem que ser sua preocupação. O resto você deixa nas mãos de Deus. A sua parte, o seu esforço é se organizar para parar e ler a Bíblia.
é parar e conversar com o seu Pai. Esse é o seu esforço, porque o resto Deus faz junto com a gente, junto. Para finalizar, Filipenses 4, versículo 1 diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Amém? Que você possa ser firme em Deus. Vamos fazer uma oração? Papai, nossas vidas estão entregues a Ti agora, Deus. Pai, eu te peço que o Senhor nos traga entendimento do que é ser Tua filha, ser Teu filho, Deus. Pai, que mesmo que não faça sentido para nós, no que a gente vê, na nossa lógica, mesmo que a gente não sinta, mesmo que seja algo estranho até, Pai, mas que seja algo verdadeiro na nossa vida, que a gente acredite nisso de verdade, Papai. Ai, Espírito Santo, coloca em nós um anseio muito grande em Te conhecer, em querer saber quem Você é, quais são os Teus sonhos, Teus planos, que a gente não vive uma vida focada em nós, no que a gente quer, no que a gente sonha, Pai, porque é o Senhor que nos fez. O Senhor sabe muito melhor o que faz a gente realmente feliz, o que faz a gente realmente bem. A gente não sabe, Papai. Então, Deus, te peço realmente que o Senhor pegue todas as nossas preocupações, medos, inseguranças, tudo mesmo, Deus. E em troca nos dê a Tua paz. Nos ajude a caminhar contigo, Deus, todos os dias. Que a gente possa ser filhos maduros, Pai. Essa é a minha oração hoje. Em nome de Jesus. Amém. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito,
desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Glória a Deus por esta palavra, glória a Deus por esse louvor, pelo nosso tempo de culto. E que, como foi ministrado aqui nessa noite, né, que você possa continuar amadurecendo na palavra de Deus que você encontra a cada dia da sua semana, e que tudo isso que Deus ministrou na sua vida, né, acabamos de cantar, que o Espírito Santo, que a presença dele nos incendeie, que você possa ao longo dessa semana manter essa chama acesa. Eu quero avisar e desafiar você na próxima quinta-feira, no próximo domingo, você esperar a nossa transmissão, preparar um momento, separar na sua casa um pão, um suco, um pão e uma água, para que a gente possa estar ceando enquanto igreja. Então, na próxima quinta, no próximo domingo, a gente vai celebrar a Santa Ceia, e que você se organize aí na sua casa para que consiga acompanhar. Eu tenho sempre dito, no tocante a dízimos e ofertas também, que a gente tem tido algumas dificuldades por conta de toda a limitação, de toda a restrição, né, que esse tempo nos impõe. Então, que você separe na sua casa, que você guarde e continue orando por esse tempo, por esse momento, para que as coisas melhorem e para que a gente, enquanto igreja, tenha a oportunidade de, quando tudo for melhorando, né, a gente conseguir se reunir e você então entregar seu dízimo e a sua oferta. Eu quero fazer uma última oração, agradecendo a Deus por esse culto, por todos os momentos que a gente viveu aqui, para que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua semana. Papai, nós queremos te agradecer, Deus, pelos louvores, pela palavra, por esse momento, por cada vida, Deus, que assiste ou que ainda vai assistir esse vídeo, que esse culto abençoe essas pessoas. Deus, ensina-nos a encontrar o Senhor, né? Todo dia, Deus, que a gente reserve momentos para te encontrar e para crescer em ti e na tua palavra. Deus, ministra, continue a cuidar do teu povo, livra, guarda de todo mal. Deus, abençoe a cada lar, a cada família. Deus, as pessoas que nos são queridas. Deus, que a tua bênção esteja não só sobre nós, mas também sobre todo o teu povo. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre nós e nos acompanhem hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.